Seja bem-vinda, bem-vindo ao episódio 159 do Supremo na Semana. Eu sou Mariana Brasil, analista de redes sociais aqui do Supremo Tribunal Federal, e estamos de volta com mais um resumo do que aconteceu de mais importante na Suprema Corte aqui nos últimos dias. Hoje a gente fala sobre a acareação entre réus da ação penal sobre tentativa de golpe de Estado e o prosseguimento do julgamento do núcleo crucial, a eleição do ministro Edson Fachin para presidente do STF e do ministro Alexandre de Moraes para vice-presidente, sobre a validação das alterações que ampliam a cobrança da CID Tecnologia, da validação também da lei que autoriza a ANEEL a definir devolução de tributos pagos a mais, da inconstitucionalidade de uma lei que concedia reajuste salarial a delegados da Polícia Civil do Tocantins e do julgamento sobre repatriação de crianças em casos de violência doméstica. Quem comenta tudo isso comigo hoje é o Lucas e a Hanna. Seja muito bem-vindo, Lucas. Ele está aqui cobrindo as férias, do Mauro, e vai participar com a gente hoje aqui do podcast. Muito obrigado. É uma honra estar aqui nesse espaço com vocês e uma grande responsabilidade também cobrir o insubstituível Mauro Burlamac. Eu sou Hanna Gomes, advogada, consultora da Rádio e TV Justiça, e junto com o Lucas e com a Mari vou comentar com vocês a semana no Supremo. Vamos lá, nessa quarta-feira, o STF realizou a acareação entre réus da ação penal 2693, que apura a tentativa de golpe de Estado, Participaram desse procedimento o colaborador Tenente Coronel Mauro Cid e o coronel da Reserva do Exército, Marcelo Costa Câmara. Essa etapa tem o objetivo de esclarecer divergências nos depoimentos anteriores e também, enquanto... Na sexta-feira, dia que a gente grava aqui o podcast, o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Cristiano Zanin, marcou as datas para os julgamentos dos réus do chamado Núcleo 1, que é o núcleo crucial, que tem aí envolvido também o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí também é da mesma ação que investiga... A mesma ação não, mas é também sobre a investigação da tentativa de golpe de Estado. Isso, Mari. Essa acareação foi essa semana, como você bem falou. O Tenente Coronel Mauro Cid, que é o colaborador que fechou a colaboração premiada nesse caso, e o Coronel Marcelo Câmara, ambos são investigados, são réus pela suposta tentativa de golpe de Estado, mas em ações diferentes, que são núcleos diferentes. Essa acareação buscou justamente fazer esse confronto de versões que cada um sustentava ali, para dali se chegar na verdade dos fatos. Acho que de destaque dessa acareação dá para trazer as alegações que cada um fazia sobre aquela suposta ordem de monitoramento de autoridades, que teria ocorrido no âmbito dessa suposta organização que tentou um golpe de Estado. Então, cada um disse a sua versão ali. O que ficou registrado foi que havia, de fato, essa ordem de monitoramento, segundo o Marcelo Câmara, que teria partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas fora daquele plano que previa a perseguição e até o assassinato de algumas autoridades. Isso é o que saiu de mais importante dessa acareação entre os dois. Dentro ainda dessa ação sobre o golpe, o núcleo 1, que é o núcleo crucial, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, envolve outras ex-autoridades de alto escalão do último governo. A gente chegou no último estágio, com as defesas dos réus apresentando as suas manifestações finais, que no juridiquês significa alegação final. E aí o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, pediu para o presidente do colegiado responsável pelo julgamento, que é o Cristiano Zanin, uma data para julgar, e foi isso que o ministro Zanin fez. Colocou as datas aí para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. Não é mesmo, Hanna? Essa é a última etapa dessa ação do Núcleo 1. Exatamente. A gente tem uma ação única, só uma ação, a 2668, com ações núcleos penais diferentes. Que são diferentes. Isso. Os núcleos são divididos em razão da denúncia da PGR para uma melhor organização do plenário, uma melhor organização dos trabalhos do processamento do feito. Porque são muitas pessoas, no total a gente tem 32 pessoas
sendo denunciadas e processadas, né, recebidas todas essas 32 denúncias, e por esse volume de réus, o volume de testemunhas, cada réu poderia chamar até 8 testemunhas, então era muita gente, né, para ser ouvida, e a PGR resolveu dividir em núcleos. Dessa forma, a gente tem o primeiro núcleo, que começou primeiro, como vocês disseram, o núcleo crucial, que contém, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, essa etapa mais avançada. Então, terminaram as defesas, terminaram de falar com a entrega, né, a apresentação das suas alegações finais, e esse julgamento marcado agora para a primeira semana de setembro. Né, o ministro Alexandre de Moraes pediu para o presidente da turma, Cristiano Zanin, marcar, né, esse julgamento, foi marcado para começar agora na primeira semana de setembro, e a gente pode aguardar aí a apresentação do voto do relator, né, um relatório resumindo todas as falas, todas as defesas, as acusações, incluindo a fala do delator, o Mauro Cid, e o voto do ministro relator, né, que preside essa ação, o ministro Alexandre de Moraes. Vai apresentar o seu voto, depois os demais ministros apresentam o seu voto. Né, os outros 4 ministros da turma apresentam seu entendimento sobre o caso. Então, a gente pode aguardar aí, terminando até o final de setembro, toda esse julgamento, né, do núcleo 1. Já o núcleo 2 está numa fase que a gente chama de 402. É o 402 do Código de Processo Penal. Terminou todos os depoimentos, terminou de ouvir todo mundo, tem mais alguma prova a ser produzida? Ficou alguma dúvida? Tem mais um documento para trazer? Pediu-se a defesa do tenente-coronel Marcelo Câmara pedindo aí a acareação para esclarecer uma fala, uma situação, um fato concreto que está sendo apurado. Uma pessoa, o delator, fala A, B e C, enquanto o coronel Marcelo Câmara diz XYZ. Então, para confirmar e chegar num consenso, numa busca da verdade, né, do processo com relação àquela situação concreta, faz-se a acareação. Coloca os dois, um de frente, e tenta-se entender qual foi a verdade, o mínimo da verdade daquela situação. Essa etapa, então, termina aí a etapa de instrução processual do núcleo 2. Ou seja, termina a parte de instrução do núcleo 2, depois abre o espaço e o momento para as alegações finais. E aí os processos seguem aí até terminar o núcleo 5, né? A gente tem aí muito tempo ainda para terminar o todo dessa ação. E vale lembrar que o próprio relator, o ministro Alexandre de Moraes, na sessão que abriu o segundo semestre, né, no começo de agosto, ele disse lá na ocasião que todos os réus dessas ações da tentativa de golpe seriam julgados ainda no decorrer de 2025, né? Então a gente pode esperar aí outros desdobramentos ainda nesse ano. Exatamente. Todo mundo já foi ouvido, todo mundo já foi interrogado, então abre-se esse espaço para demais procedimentos, todo mundo já terminou seus prazos, não tem demais pedidos e vai abrir prazo para alegações finais e depois o julgamento. Certo. Também, na quarta-feira, o ministro Edson Fachin foi eleito pelo plenário como o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, né? Lembrando que o presidente do STF também vai ter um mandato aí no CNJ nesses 2 anos. O ministro Alexandre de Moraes deve assumir a vice-presidência, né? O mandato da nova gestão vai ter início em setembro desse ano, no final de setembro, né? E é uma eleição com contagem de votos, mas ela segue uma tradição, né? Como eu já ouvi o ministro Barroso comentar, é uma etiqueta. Então, a gente sempre sabe qual vai ser o resultado dessa eleição, né? Comenta um pouco pra gente, Exatamente, Lucas. Maria. É uma etiqueta, uma tradição, né? Até por isso que a votação ela é simbólica, né? Pro forma. Exatamente. E a gente sabe quem vai assumir justamente porque essa tradição ela faz esse revezamento e que o próximo presidente é o mais velho que ainda não assumiu, né? O mais velho de antiguidade que ainda não assumiu a presidência. Então, a gente estava no mandato do Barroso presidente, Fachin vice. Pela tradição, o Fachin assume a presidência, aí quem entrou logo depois dele, né, na corte, que é o ministro Alexandre de Moraes, na vice-presidência e assim sucessivamente por ordem de antiguidade. Antiguidade na casa, na né? casa, bem lembrado. E é tão simbólico isso que essa tradição, o ministro não vota em si mesmo, né? Então, acho que ressalta mais esse caráter dessa votação
que por isso que sempre o placar é 10-1, né? Porque os 10 votam no próximo e o que vai realmente comandar, ele vota no seguinte, né? Uhum. Mas o que a gente pode esperar dessa presidência do ministro Fachin, Hanna? Ele recém completou 10 anos aqui na corte esse ano. Enfim, o que a gente espera desses 2 anos? Olha, a gente pode esperar uma presidência diferente da presidência do ministro Luiz Roberto Barroso. A gente entende, percebe que o ministro Roberto Barroso tem uma tendência a ser mais aberto à sociedade, no sentido de trazer o tribunal mais junto da sociedade, enquanto o ministro Edson Fachin tem um perfil ainda mais técnico, mais técnico e mais pragmático do que o ministro Luiz Roberto Barroso, fazendo com que os julgamentos possam ter um caráter menos polêmico, pautando ações para serem julgadas no plenário que não atraiam tanta atenção para a corte. É uma tendência, é o que a gente pode esperar dessa presidência dele. Também a possibilidade de mudança dentro da regra ali do jogo do plenário, porque o ministro Luiz Roberto Barroso implementou, por exemplo, as sustentações orais em uma sessão dos advogados para defender e o julgamento com o voto dos ministros em uma outra sessão, dando preferência e primazia para a advocacia. Isso é uma prática do ministro Luiz Roberto Barroso, a gente não sabe se vai ser aderida, né, se vai ter continuidade com o ministro Edson Fachin. Então, há uma tendência do tribunal ser ainda mais técnico e também menos polêmico, saindo do foco dos noticiários, né, que a gente percebe que, por razões externas à corte, envolve o Supremo, mas que com a presidência do ministro Edson Fachin pode vir a dar uma esfriada. Também na quarta-feira, o Supremo manteve as mudanças na legislação que ampliaram o campo de incidência da CID Tecnologia. Para o tribunal, não é necessário que as empresas contribuintes sejam do mesmo ramo de atuação a que se destina o tributo, né? Que é pesquisa em ciência e tecnologia. Isso, exatamente. O Supremo ele julgou um recurso extraordinário sobre esse caso, que trata da incidência da CID. A CID, o que ela é? Ela é um imposto, uma contribuição de intervenção no domínio econômico que só a União pode cobrar e que ele tem uma incidência específica e uma destinação específica. No caso aqui, a gente está falando da CID Tecnologia e a discussão central era que tipo de atividade econômica esse imposto poderia ser cobrado, né? Ele incidiria em quais tipos de atividades? Se só naquilo que você falou, né, referente à transferência de tecnologia, ou outros tipos de atividades, prestação de serviço, por exemplo, pagos por brasileiros a estrangeiros, né? Ou seja, dinheiro que sai daqui e vai para fora. E a discussão, né, a definição do Supremo foi que essas mudanças da lei, a incidência mais ampliada do imposto é constitucional, né, Hanna? Exatamente. Tinha a discussão também, complementando os argumentos das partes envolvidas no processo, de que essa contribuição ela deveria ser destinada, né, esse dinheiro público arrecadado pela contribuição deveria ser destinado apenas para a finalidade do tributo, que é a da lei, né? Então, seria só para ser gasto essa contribuição, toda essa arrecadação com ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento das áreas tecnológicas. Mas ficou determinado que pode-se ampliar o uso do tributo, mas sempre voltado para a área de tecnologia, educação e pesquisa. Pode-se ampliar para outras áreas, outros setores, outros campos de políticas públicas do governo, mas sempre voltado para a área de tecnologia e desenvolvimento tecnológico. E também tinha discussão se só as empresas que tratavam de produtos e serviços na área de tecnologia deveriam pagar esse tributo. E aí ampliou, como a Mari trouxe para a gente, né, Lucas, a possibilidade de mais serviços e produtos serem atingidos por essa CID. Então, a gente percebe que o Supremo tem uma decisão que impacta na nossa vida, no nosso dia a dia, fazendo com que o Estado tenha uma arrecadação ainda melhor para contribuir para o desenvolvimento aqui na área de tecnologia e, né, serviços informáticos, tecnológicos, pesquisa e desenvolvimento. Isso, bem importante esse ponto que você tocou, porque o dinheiro que é arrecadado pela CID, ele alimenta um fundo, né, que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e aí eu trago, só para registrar, uma fala do ministro Flávio Dino, que acabou
com a tese vencedora do julgamento, que ele comenta justamente isso, essa importância do dinheiro ir para essa área científica e tecnológica, citando o estado financeiro das universidades públicas, né, defendendo essa importância da arrecadação ser destinada para essa finalidade, e também citando ali que o Brasil não pode ser para sempre um exportador de commodities, né, de produtos agrícolas e minerais, e que é importante instrumentos para garantir o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Então, o entendimento final caminha nesse sentido também, como ressaltado pelo ministro. E se a gente só lembra, Mari, que é a Lei 10.168, a lei de 2020, né? E o ministro trouxe aí a possibilidade de essa ampliação do uso da contribuição, definindo, então, como constitucional a incidência desse tributo, né, dessa contribuição em empresas que não necessariamente atuam exclusivamente no setor de tecnologia e desenvolvimento tecnológico. Tá concluído mais uma decisão aí, né? A gente trouxe esse assunto algumas vezes aqui no podcast. Que ele teve presente, salvo engano, Mari, em pelo menos 3 sessões plenárias. Né? Então, uma questão tributária que teve muita discussão dos ministros, justamente por esse impacto social que o tributo teria. Tanto na renda, né, na contribuição que as empresas deveriam prestar como imposto, mas também essa devolução para a sociedade. Muito bom. Vamos para mais uma decisão, essa aqui na quinta-feira, e o plenário confirmou a validade da norma que atribui à Agência Nacional de Energia Elétrica a competência para definir como será feita a devolução de tributos pagos indevidamente. Aqui a gente está falando de valores cobrados a mais e considerados indevidos pela Justiça. Aí, vamos contextualizar um pouquinho, Lucas, esse caso, para a gente poder explicar melhor depois a decisão. Isso, mais um caso de relevância social, né, pelos resultados e impactos práticos da medida. Esse julgamento ele se iniciou com uma ação proposta pela Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando um trechinho ali de uma lei de 2022 que dava para a ANEEL, que é a agência reguladora de energia elétrica, a competência para definir como que as distribuidoras iriam ressarcir os consumidores de energia elétrica. E por que ressarcir? Porque eles foram cobrados a mais na taxa de energia por conta de uma cobrança a mais de imposto contra essas distribuidoras. A partir do momento que essa cobrança de imposto foi considerada ilegal, inconstitucional, o que foi cobrado a mais deveria ser devolvido para os consumidores via tarifa de energia elétrica, né, por meio de reajustes menores na tarifa. E foi exatamente isso que os ministros decidiram, né, Hanna? Que essa lei é constitucional, ela impôs ali uma obrigação legal para as distribuidoras. Exatamente. Considerada, né, inconstitucional essa cobrança, a gente tem a obrigação da ANEEL de devolver esse tributo pago a maior, sob pena de apropriação indébita, né, dos valores que foram pagos de forma abusiva ou ilegal aqui com a declaração de inconstitucionalidade. Então, é como se o efeito retroagisse. E todo esse tributo que foi pago a maior deve ser devolvido, e deve ser devolvido corrigido, né, monetariamente para cada contribuinte. Aí, ao invés de cada contribuinte entrar com uma ação de devolução ou restituição do tributo, a gente tem, então, o STF definindo que realmente esse tributo pago a mais ele é inconstitucional e a empresa vai ter um prazo específico, né, definido na tese para que seja devolvido a cada contribuinte esse valor. Se eu não me engano, integral, 10 anos, porque afinal foram muitas pessoas durante muito tempo, né, dessa contribuição, e de forma atualizada todo esse valor. Então, a gente precisa ter cuidado também com essa declaração de inconstitucionalidade sobre a possibilidade de vários golpes, né, do cidadão cair em golpes com relação a essa contribuição. Para receber a contribuição da Anatel, que foi declarada recentemente inconstitucional pelo Supremo, você tem que me passar o seu nome, CPF e pagar uma quantia X. Ou contratar um advogado. Não vai ser necessário, né? A empresa vai estipular um cronograma de devolução de acordo com a sua organização financeira, sem prejuízo dos serviços prestados, afinal é um serviço público, um serviço de concessão, né, de energia elétrica, e a devolução será feita de forma atualizada. Devemos acompanhar, né? O Supremo certamente vai acompanhar essa devolução aí para que haja, de fato, o ressarcimento do cidadão, e
fica como um exemplo, como uma jurisprudência base para outras contribuições, para outras concessionárias evitarem a cobrança de tributos indevidos. É uma decisão pedagógica, né, com efeitos pedagógicos, justamente para que outras concessionárias não cobrem indevidamente, sob pena de ter que restituir a partir de uma declaração de inconstitucionalidade. Certo, muito bom. Na quinta-feira também, mais uma decisão, o Supremo declarou inconstitucional uma lei estadual que concedia reajuste salarial a delegados da Polícia Civil do Tocantins, sem que houvesse previsão de dotação orçamentária para essa despesa. Aí aqui, prestem bastante atenção, porque é um caso que requer bastante explicação. Vamos lá, Lucas. Pois é um caso, para quem costuma acompanhar as sessões do Supremo, gerou até uma certa surpresa, assim, foi bastante curioso o que aconteceu ali, porque é o seguinte, essa discussão girava em torno de um decreto lá do estado do Tocantins que suspendia os efeitos de um reajuste salarial para os delegados aí da Polícia Civil. Esse decreto foi questionado aqui no Supremo por um partido, o PSB, e aí os ministros estavam analisando, né, discutindo, e aí chegou num ponto que, além do decreto, havia a lei que tinha trazido, né, que tinha estabelecido esse reajuste, e aí eles ficaram num impasse lá de o que eles deveriam fazer, se eles declaravam o decreto inconstitucional, mas a lei continuava em vigor. Uma lei inconstitucional continuaria em vigor? Porque essa foi o começo ali da confusão, né? Foi, é uma situação bem, bem curiosa, né, que teve uma interferência proativa da PGR, mas dentro das suas funções e atribuições constitucionais. E, resumidamente, Mari, foi o seguinte, tinha um decreto do governo que suspendia uma lei também estadual, falando que essa lei era inconstitucional. A lei que autorizava o aumento de salário dos delegados de polícia, delegados da Polícia Civil, mesmo que não houvesse dotação orçamentária do Estado para isso. E também discutia essa isonomia com outros servidores, que também queriam aumento, né? E por que os delegados receberam a possibilidade de ter aumento naquela porcentagem, com aquela periodicidade, sendo que outros servidores não. Faltava isonomia e também não tinha dotação orçamentária. Então, essa lei do Tocantins era inconstitucional. Só que ela foi declarada inconstitucional de forma interna pelo Estado, a partir do governador do Estado, a partir de um decreto. E isso não é possível. Quem tem competência para declarar a inconstitucionalidade de um ato legal, né, de um documento legal, de uma lei, é o judiciário. Então, o governador deveria ter movido uma ação direta de inconstitucionalidade dentro do judiciário do Tocantins, no TJTO, TJ de Tocantins, fazendo com que se observasse a legalidade daquela lei para declará-la inconstitucional. Só que a lei, de fato, era inconstitucional. Aí discute-se a possibilidade do decreto que suspendeu essa lei ser constitucional. Veio para o Supremo e declarou-se aqui nesse julgamento que era inconstitucional. De fato, o decreto não poderia suspender uma lei, né? Suspender a vigência de uma lei. E aí os ministros ali na discussão, no plenário, a gente pôde acompanhar. Pois é, mas aí a gente vai declarar que o decreto é inconstitucional e a lei que é inconstitucional vai continuar valendo? Não tem iniciativa, a gente não tem pedido. E aí a PGR, dentro de suas funções, como a gente comentou, falou, não seja por isso, se é falta de pedido, vou fazer o pedido agora. Vou aditar a tese de inconstitucionalidade, vou complementar a tese de inconstitucionalidade, requerendo então que nesse mesmo julgamento, além de declarar o decreto inconstitucional, por arrastamento, que é uma técnica constitucional de combinação, de conexão de processos, vou pedir, então, a declaração de inconstitucionalidade da lei, da origem desse problema todo, por arrastamento. Como é uma técnica que é possível dentro da nossa Constituição a partir da iniciativa do PGR, então foi declarado também inconstitucional. O decreto que suspendeu a lei e no mesmo julgamento a lei também foi declarada inconstitucional. E o que foi curioso foi justamente isso, porque qual que é o rito assim comum de se questionar uma lei? É a PGR entrar com uma ação no Supremo, né, peticionar essa ação, pedir no Supremo, eu quero que você declare essa lei inconstitucional por isso e isso.
o curioso nesse caso foi isso, foi durante a sessão, ele, como você falou, ele proativamente questionou a constitucionalidade dessa lei durante a sessão ali. Então, esse foi a curiosidade, segundo ele ali, com um precedente já de que isso seria possível, né? O procurador Paulo Bonet. E trazendo aí a celeridade e a economia processual, porque ia-se, então, aguardar toda uma nova ação para discutir a própria origem desse problema, desse imbróglio, toda a lei, trazendo a possibilidade de repercussões jurídicas, porque, por exemplo, a lei, com a suspensão do decreto, mesmo inconstitucional, ia voltar a ter validade. Então, esses delegados, durante esse prazo, iam ter direito ao aumento? Ia gerar um grande imbróglio lá para o orçamento do estado do Tocantins. Então, já ficou resolvido por proatividade da PGR. Foi bem interessante de acompanhar esse julgamento. E, por fim, a gente volta para um julgamento que aconteceu na quarta-feira, mas ele ainda está aí em curso, então a gente fala dele agora, mais para o finalzinho, né? Na quarta-feira, no julgamento que trata de dispositivos da Convenção da Haia sobre sequestro internacional de crianças, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator, votou contra a repatriação imediata nos casos em que houver risco de violência doméstica. O plenário deve continuar com esse julgamento agora já na próxima semana. Exatamente, esse caso ele teve o voto agora do relator, né? Mas ele já havia começado a ser analisado no comecinho do ano, em fevereiro, naquela sistemática, né, que o presidente Barroso adotou de que as sustentações orais, as manifestações das partes, das entidades ali que são admitidas no processo para colaborar com informações, uma sessão só para isso, só para ouvir essas manifestações e argumentos. Aí pausa o julgamento, né? Dá um tempo para os ministros refletirem, analisarem os pontos, os argumentos, e aí pauta para uma outra sessão futura, e foi exatamente isso que aconteceu essa semana, com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que ele tratou ali desse ponto, né, das ações movidas por dois partidos, o Democratas e o PSOL, questionando aí esse ponto específico, né, Hanna, da Convenção da Haia sobre a repatriação das crianças. Exatamente. Primeiro a gente lembra que pai e mãe não sequestram crianças aqui dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Se houver, por exemplo, pais divorciados, pais separados, que têm origens diferentes, origens étnicas, religiosas, que moram em países diferentes, esse filho vai morar com quem? Esse imbróglio acontece muito nessas situações. Esse problema aparece quando a gente tem pai e mãe, famílias de religiões diferentes, de crenças diferentes e de etnias diferentes. E também quando há mudança, né? Os pais moram no Brasil, depois um pai é transferido para morar em outro país, e aí acaba tendo um divórcio, com quem que fica essas crianças. Casos de violência e agressão podem surgir nessa relação parental entre os pais e depois refletir na criança e no adolescente e trazer o perigo para essa guarda, fazendo com que a Convenção da Haia, de forma internacional, regule essa situação. A Convenção da Haia, ela é ratificada pelo Brasil, é equiparada às nossas normas constitucionais e preserva o direito da criança e do adolescente a conviverem com seus pais, mas de forma sadia, preservando o seu desenvolvimento e mantendo aí a segurança e toda a integridade física, emocional, psíquica da criança e do adolescente. Só que, em casos de violência doméstica e familiar, abre-se um processo para saber se aquele pai ou mãe vai ter o seu direito de exercer a parentalidade suspenso, revogado, às vezes, né? Perda do poder familiar. E durante esse processo, essa criança vai ficar onde? Vai ser devolvida para o país de origem junto com a mãe ou o pai que estiver no país de origem? Vai poder ficar com esse pai ou mãe que está suspeito ali de uma agressão, de uma violência com relação a essa criança? Onde que essa criança vai ficar? A Convenção da Haia vem para registrar isso e dizer que essa criança deveria ser devolvida para esse pai que não apresenta esse risco para a criança ou adolescente. É certo que situações muito graves, que têm indícios comprovados de violência, notórios, muito evidentes, já desde o começo desse processo de agressão, de violência, que colocam a criança em risco, vão levar à repatriação dessa criança ou à destinação dessa criança a um outro país, né? Desse outro pai que não coloque a criança nessa situação de vulnerabilidade, de risco, de violência, de agressão, protegendo a criança e o adolescente dessa situação. É o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele é contra
a repatriação ou a devolução dessa criança para o outro genitor de forma imediata, mesmo que tenha o risco, né, de violência doméstica e familiar, mas havendo indícios comprovados, situações extremas que são muito notórias, muito óbvias de agressão, aí sim ele seria a favor, seria uma exceção, fazendo com que ele trouxesse a interpretação constitucional do nosso ordenamento jurídico para a Convenção da Haia. Foi o único voto que a gente teve até agora, então certamente esse processo vai ser pautado novamente, é um processo que interessa muito a comunidade internacional, países europeus, países africanos, países euroasiáticos têm interesse também nesse julgamento, na declaração do Supremo com relação a esse entendimento, porque podem usar como base, assim como às vezes a gente usa como base o que foi decidido na Europa, em outros países, o Brasil também é um expoente nessa discussão. A gente tem situações muito concretas com brasileiros e brasileiras, crianças e adolescentes, pais e mães nessa situação. Por isso, a Convenção da Haia é muito importante para a gente e esse julgamento vai ter um reflexo muito importante no dia a dia dessas famílias. E a gente vai continuar comentando aqui no podcast, é só continuar acompanhando. Esse julgamento deve continuar na semana que vem e para a próxima semana, o que mais que a gente tem? Pois é, Mari, de destaque, além da continuidade desse caso, tem uma ação, um recurso extraordinário que o STF vai decidir se é constitucional ou não um dispositivo ali do Estatuto dos Militares sobre cursos de formação de oficiais que exigem um regime de internato, né, que a pessoa vai lá e fica um tempo determinado. Segundo o Estatuto dos Militares, o acesso a esse tipo de curso é restrito a pessoas, né, militares sem filhos ou dependentes e que não sejam casados ou que tenham união estável. Então, a discussão constitucional é se é legal, constitucional ou não essa restrição. Esse caso está pautado para quarta-feira, mas aí, como você falou, né, provavelmente a gente vai ter a continuidade desse caso da Convenção da Haia e os que estão, né, na pauta ficam na sequência ali de julgamento. Também é um caso muito interessante, né, que traz aí a ideia de repercussão na vida do cidadão brasileiro, mesmo sendo cidadão militar, e reflexo na família brasileira, né, fazendo com que o Supremo tenha toda essa importância, atraindo a atenção da gente como cidadão para prestar atenção aí no julgamento do plenário. Como diz o presidente Barroso, né, o Supremo é onde se discutem as causas mais divisivas da sociedade, né? Exato, muito, muito interessante a fala do ministro. Então, vamos acompanhar, a gente fica por aqui. Obrigada, Hanna, obrigada, Lucas, e obrigada, claro, a você que acompanha a gente aqui no Supremo na Semana. Lembrando, quem quiser sugerir temas, tirar dúvidas ou mandar uma mensagem, pode escrever para podcast@stf.jus.br. Esse episódio e todos os outros anteriores estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Até a próxima. Tchau, tchau.